Olá pessoal, meu nome é Alex Costa. Estou aqui para ensinar vocês a fazer uma aula de história. Então, o nosso primeiro tópico vai ser a independência dos Estados Unidos. Bom, todo mundo sabe que na independência dos Estados Unidos encontraremos alguns tópicos, como por exemplo a Guerra de Secessão, as consequências da guerra, os fatores da Guerra de Secessão. Então, vamos lá. As 3 colônias inglesas da América, lideradas por George Washington, declararam sua independência em 4 de julho de 1777. Em 1783, a Inglaterra reconheceu o fato no Tratado de Versalhes e cedeu aos estadunidenses uma extensa faixa de terras, que abrangia a região dos Grandes Lagos, até perto do Golfo do México. Após a independência, os Estados Unidos incrementaram o desenvolvimento industrial e comercial do país e incentivaram a imigração europeia, acirrando mais ainda as diferenças entre o desenvolvimento industrial do norte e a agricultura escravagista exploradora do sul. A entrada maciça de imigrantes e o crescimento demográfico favoreceram a conquista do território em direção ao Pacífico, na chamada Marcha para o Oeste. Atraídos pela promessa de terra, os pioneiros, ou seja, os primeiros, partiam em caravana de carroças, rumo ao oeste distante, aposando-se das terras indígenas. A descoberta de jazidas auríferas na Califórnia, em 1848, promoveu uma verdadeira febre do ouro, atraindo gente de todos os lugares e de todos os tipos. Vamos ver agora a expansão interna. Invadindo e ocupando terras indígenas, os estadunidenses promoveram um massacre de tribos inteiras. Os sobreviventes dos massacres foram confinados em reservas indígenas, protegidas pelo governo. Apesar de índios serem os donos das terras americanas, pois eles ali viviam antes dos europeus chegarem, os estadunidenses compraram ou tomaram por meio de guerras essas terras de outros países. E os índios, os verdadeiros donos, receberam a fome, o frio e a morte. Agora vamos ver a expansão externa. Uma expansão externa. No plano externo, a expansão estadunidense iniciou-se a partir de 1823, com o lançamento da doutrina Monroe, ou seja, América para os americanos, a época dos movimentos da emancipação da América Latina. Naquele momento, a Europa, por meio da Santa Aliança, ameaçava interferir na América, em defesa das metrópoles europeias, Portugal e Espanha. O lema da doutrina Monroe, América para os americanos, foi o que eu disse a vocês, tornou-se na prática América para os americanos do Norte, comprovado inclusive para a apropriação do termo americano, para designar os estadunidenses. O objetivo da expansão estadunidense costa a costa justificava-se em boa parte pela ideologia do Destino Manifesto, na qual eles afirmavam que os estadunidenses foram destinados por Deus para dominarem a América e o mundo, como o tempo iria mostrar. Outro fator que contribuiu para essa expansão liga-se ao desenvolvimento capitalista, a necessidade de ampliação de mercado, tanto interna quanto externamente. A chegada da colonização à costa do Pacífico deu aos estadunidenses acesso ao mercado oriental, Japão e China. A compra da Flórida, da Espanha que foi, abriu-lhes o mercado das Antilhas e posteriormente de toda a América Latina, como é possível. Entretanto, toda essa expansão aprofundava mais ainda as rivalidades entre o norte e o sul estadunidense. Por quê? O norte era mais industrializado e o sul era mão de obra escravista. Fatores da Guerra de Secessão. As necessidades do norte industrializado se tornaram absolutamente incompatíveis às necessidades do sul agrícola. Agora vamos ver umas questões. Questão da tarifa aduaneira. O que foi isso? A questão das tarifas aduaneiras foi a burguesia industrial nortista exigindo do governo uma política de protecionismo alfandegário para impedir a entrada de produtos importados, pois prejudicaria suas indústrias, enquanto a aristocracia latifundiária sulista exigia o livre cambismo, isto é, o livre comércio.
porque as taxas alfandegárias eram altas, prejudicavam sua exportação e seu consumo de artigos europeus. E agora vamos ver a questão do mercado consumidor. O que foi isso? O norte dependia do mercado interno, enquanto o sul dependia do mercado externo. Simples. E a questão da mão de obra? O que foi isso? O norte desenvolveu-se utilizando a mão de obra assalariada. Por isso, necessitava de um aumento no mercado consumidor, com o aumento da massa salarial. Enquanto o sul, como eu disse a vocês, assentado no atitude de um agricultor exportador, vivia da exploração da mão de obra escrava. Então, lembre-se, na questão da mão de obra, o norte desenvolveu-se utilizando a mão de obra assalariada, enquanto o sul vivia da exploração da mão de obra escrava. Norte assalariada, sul escravo. Ao sul, a ampliação do mercado consumidor interno não lhe dizia respeito. Vamos ver agora as questões das ferrovias. Ao norte, interessava ampliar as estradas de ferro até a costa do Pacífico, cortando o país a fim de levar seus artigos industrializados ao oeste e o mercado externo. O sul acusava o governo de aplicar mal o dinheiro público, porque o sul não se importava com o norte industrializado. Então, os interesses dos sulistas estavam centrados na costa atlântica, de onde eram exportadas as mercadorias para a Europa. Agora vamos ver a questão abolicionista. O que é isso? A abolição dos escravos. O norte interessava a abolição dos escravos. Por isso significaria maior circulação de moeda e, consequentemente, de mercadorias, enquanto o sul era evidentemente contra. O sul não queria acabar com a escravidão. Os abolicionistas visavam a fim da escravidão, passaram a liderar campanhas para o jornal O Libertador, de William Garrison. Em 1820, foi firmado entre o norte e o sul o Acordo de Mississippi. Mas, Mateus, o que foi o Acordo de Mississippi? Bom, o Acordo de Mississippi estabelecia que abaixo do paralelo 36 graus e 30 minutos, a escravidão seria legal. Contra esse acordo, os abolicionistas passaram a ajudar os escravos a ultrapassar esse limite. Os abolicionistas, eles queriam o fim da escravidão, então eles ajudavam os escravos a ir para o norte. Em 1847, os Estados Unidos criaram a Libéria para receber os escravos libertos que desejavam voltar para a África. Então, os Estados Unidos, em 1847, criaram a Libéria. Ou seja, você que é escravo, se quer voltar para a África, pode voltar. Em 1852, foi publicado o romance A Cabana do Pai Tomás, que descrevia a vida dos escravos numa fazenda sulista, o que angariou mais simpatia ao movimento abolicionista. Agora vamos ver a guerra e as consequências da guerra. Alguém aí de vocês sabe o que é Abraham Lincoln? Se não sabe, eu vou falar para vocês. Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente de tendência moderada. Ele prezava acima de tudo a unidade do país, mas os sulistas temendo que o presidente abolisse a escravidão. Então os sulistas ficaram assim, caramba, esse novo presidente aí, será que ele vai abolir a escravidão? Caramba, isso vai ser ruim para nós. Então o que os sulistas fizeram? Decretar a secessão, ou seja, a separação. Por isso que o nome é assim, Guerra da Secessão, Guerra da Separação, do Norte e do Sul. Entre 1861 e 1865, os Estados Unidos da América se dividiram em Estados Confederados e Estados da União, ou seja, Estados Confederados e Estados do Sul, o que aceitava a escravidão. E os Estados da União, o que queria acabar com a escravidão. Os Estados Confederados, os Estados do Sul da América, nomearam Jefferson Davis e escolheram a cidade de Richmond. Me desculpem, foi uma ligação aqui que eu tive. Vamos voltar ao caso. Como eu disse, os Estados Confederados dos Estados do Sul da América nomearam Jefferson Davis e escolheram a cidade de Richmond, Virgínia, como a capital do novo país. O comando militar sulista
ficou a cargo do general Lee. E os Yankees, ou nortistas, foram comandados pelos generais Grant e Sherman. Tudo bem? Vamos continuar. Agora o que você queria saber? A pergunta que eu te fiz era: quem foi Abraham Lincoln? Agora, como eu disse a vocês, todo mundo sabe agora que ele foi, em 1860, foi eleito presidente. Mas só isso não basta. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele foi responsável pela abolição da escravidão. E, em grande parte, pela vitória dos Estados do Norte sobre os Estados do Sul. Manteve seu país unido. Pena que foi assassinado quando assistiu uma peça de teatro, em 1865, por um confederado, ou seja, um sulista, inconformado com a derrota. Em seu discurso, mais conhecido é a Casa Dividida, que ele proferiu em 1858. Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. Vamos lá, continuando. Sobre a guerra e a sua consequência. As indústrias nortistas logo se adaptaram à produção de armamentos a fim de abastecer o exército, enquanto o sul dependia das importações. Além dos armamentos, os nortistas contavam com as ferrovias para a movimentação das tropas. Os inventos, como o telégrafo, associaram a logística militar, informando rapidamente a situação das frentes de batalha. Alguém sabe o que é um telégrafo? Se não souber, faça um comentário aí, que eu explico para vocês o que é um telégrafo. Porque agora, nesse momento, eu não estou assim, eu estou querendo ajudar vocês nessa matéria. Então, se tiverem dúvida em algumas palavras, botem aí embaixo que eu respondo a vocês. Em 1862, o governo aboliu a escravidão nos estados rebeldes, objetivando desestruturar a economia sulista e atrair simpatias externas para os nortistas. A Inglaterra e a França, que apoiaram os confederados, retiraram seu apoio em seguida. Após 600.000 mortos e a falência da agricultura sulista, os confederados se renderam em 1865. Agora vamos ver as consequências. Com o final da Guerra de Secessão, o Norte consolidou sua hegemonia sobre os Estados Unidos. A utilização de máquinas na agricultura aumentou consideravelmente a colheita. A atividade industrial e a entrada de milhões de imigrantes europeus promoveram um crescimento vertiginoso. E em pouco tempo, o país tornou-se uma potência. No Brasil, a Guerra de Secessão favoreceu a agricultura maranhense de algodão, que durante o período do conflito abasteceu o mercado inglês. Após a derrota do Sul, famílias inteiras, inconformadas e falidas, emigraram para o Brasil, fixando-se na região paulista, da Paulista Americana e Santa Bárbara do Oeste. Na época, também ocorriam movimentos imigratórios europeus, particularmente da Itália e da Alemanha, países que estavam em guerra pela unificação política. Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem atentos, porque aqui está seu futuro. Eu vou te ajudar a passar de ano, eu vou te ajudar a ter um melhor futuro na vida. Então, de olho no meu canal, inscrevam-se, por favor. Então, o que eu peço a vocês é: estudem, que isso é a melhor coisa que pode acontecer. Porque estudar é muito bom. Eu sei que alguns aí não gostam, tudo bem. Geralmente ninguém gosta de estudar. Mas eu, foi que nem você, não gostava de estudar, mas eu estudo. Eu estou aqui, batalhando para poder passar de ano. Você pode ficar em recuperação? Pode. Mas isso vai ser por um motivo. Você ficou de recuperação porque não quis estudar, porque ficou de bobeira? Isso aí é que não quer nada. Mas agora, você estudou pra valer, tirou algumas boas notas, mas ficou de recuperação, mas você ficou de recuperação por um motivo. Você pode ter estudado, mas não foi o suficiente. Então continue estudando. Então, daqui pra frente eu vou passar mais alguns tópicos pra vocês, porque
Nosso próximo canal vai ser sobre o primeiro reinado de Sr. Cristo, a aplicação de Dom Pedro.